Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei falar um pouco sobre texto descritivo e algumas dicas para você construir esse tipo de texto. Primeiramente, vou começar falando o que é um texto descritivo. O texto descritivo é aquele que apresenta características de pessoas, animais, objetos, lugares, características de um determinado tempo, de um determinado acontecimento. Tudo isso, tudo que apresenta características é um texto descritivo. Diferentemente da narração, que no caso a narração ela apresenta fatos cronológicos, ou seja, fatos que aconteceram em um determinado tempo. A descrição não, ela não vai contar um fato, e sim vai apresentar características sobre determinada coisa. A descrição, no caso das personagens, pode ser das características físicas, que as características externas, cor do cabelo, do olho, altura, beleza, etc. Das características psicológicas, que são as características, os sentimentos, as opiniões das pessoas, suas qualidades, seus defeitos, tudo isso é características psicológicas. Também podem ser apresentadas. A estrutura de uma descrição. No caso, tem a introdução, que é a apresentação do tema que será falado, apresentação daquilo que você vai caracterizar. Desenvolvimento, que é a caracterização subjetiva e objetiva. São dois tipos que depois eu irei explicar. Conclusão, que é finalizar a apresentação do que foi descrito. Agora vamos falar sobre essa caracterização subjetiva e objetiva. A subjetiva, ela sempre irá caracterizar algo e mostrará a opinião, a impressão do próprio autor. Por exemplo, aquela menina é bonita. Pode ser que ela não seja bonita, mas é a opinião do autor. Isso será uma característica subjetiva, que vai apresentar a impressão do autor sobre aquela personagem, sobre aquilo. Já a objetiva é o que é verdade, é o concreto. Vai ser as características aparentes, que qualquer um que vê vai ver aquilo, é o que é real. Dicas para escrever um texto descritivo. Vamos lá para a primeira dica. A primeira é que você obrigatoriamente vai ter que usar o adjetivo e o substantivo. Essas duas classes de palavras são as principais numa descrição. Por quê? O adjetivo são as características, o substantivo é o nome que se dá às coisas. Então, você vai precisar do substantivo, determinar o que você vai caracterizar. E aí, você vai, com os adjetivos, caracterizar aquilo. Então, os dois têm que ser apresentados na sua descrição, em alguma parte do seu texto. Escrever o nome da personagem é sempre uma coisa útil para facilitar seu texto. Apresentar as características e compará-las com algum personagem famoso, por exemplo, de história em quadrinhos, de desenho animado, de um filme, algum personagem. Por exemplo, ela é magra como Olivia Palito. Sempre legal fazer isso numa descrição essas mais fáceis, né? Agora, exemplos de textos descritivos. Diários, ou seja, aqueles diários que normalmente as meninas têm quando são pequenas, que relatam o que aconteceu no dia, como foi o seu dia, o que teve de bom, de ruim. Relatos de viagem, ou seja, você vai viajar, por exemplo, para Disney. Aí você escreve tudo o que aconteceu. Biografias, notícias, currículos, cardápios e anúncios de jornal, esses anúncios de classificados, que sempre eles vão colocar as características de imóveis, de carros que eles vão vender, etc.
Então é isso. Espero que tenham entendido. Deixem o seu joinha para mais vídeos e para me incentivar. Divulguem o canal. E é isso. Até mais.